todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Cair no Enem, e dessa vez com o nosso convidado especial, professor técnico de multimídia, Leonardo. Como vocês já sabem, meu nome é Otávio. Aqui é o Gabriel. E hoje a gente vai falar sobre o papel transformador da IA na educação. Professor, o senhor pode comentar um pouco sobre esse tema com a gente? O papel da IA na educação ele é relativamente complexo porque, assim como tem coisas boas no sentido de que você pode, por exemplo, para os professores, você pode otimizar a preparação de conteúdos, planejamento de aulas para os alunos, também ajuda na questão da pesquisa, né? O que acontece dentro da inteligência artificial, por outro lado, é o que a gente tem que investigar enquanto efeito colateral. Mas o que é esse efeito colateral? A inteligência artificial ela nada mais é do que um cérebro virtual em expansão que nós cedemos a nossa intelecção humana para eles, né? Para o próprio sistema, e isso aí tem efeitos também pedagógicos, né? O que é um efeito pedagógico? Um efeito pedagógico é o seguinte: à medida que você busca informações por meio do acesso à inteligência artificial, claro que você aprende conhecimento, mas por outro lado, você também transfere o saber humano para outra coisa que não é humana, no caso máquinas, no caso, porque a maior parte das inteligências artificiais são injetadas futuramente e atualmente, assim, já começa a experimentos em massa em robôs, né? Então, o que a gente observa também é a duplicação de figuras humanas em coisas que não são humanas, no caso, humanoides e outros objetos que podem incorporar esse cérebro artificial da inteligência artificial, né? Então, a questão é, até que ponto nós conseguimos educar utilizando a inteligência artificial, né? E também quais os limites, né, que nós podemos apontar e orientar as escolas para que se saiba fazer exatamente o bom uso da inteligência artificial. Bom uso no sentido de utilizar para pesquisa, conhecer um pouco mais a inteligência artificial através dos bancos de dados que se tira do Google, através de artigos, né? Você faz uma grande varredura de informações na internet inteira com a inteligência artificial, né? Por outro lado, é preciso ter a clareza de que nós não podemos atribuir à nossa vida, à nossa existência, aquilo que não é humano, né? Que é as máquinas, né? Muitas vezes nós passamos a depender muito dessas outras ferramentas, desses objetos que não são humanos para poder nos relacionar, né? Inclusive, existem problemas nas relações atualmente entre as pessoas por causa disso, né? A individualização do processo, né? Homem-máquina, né? Onde você não olha para o lado, não conversa com o outro, isso pode gerar muitos problemas, né? Por outro lado, né? As escolas têm que integrar no seu currículo essa perspectiva de alertar para esse nível de desumanização que a inteligência artificial vem colocando para a gente, né? Realmente muito disso. Estava até aqui pensando que, quanto ao uso de IA, principalmente no ambiente escolar, tem a questão da delegação de atividades. A gente delega muita atividade na questão da IA e isso acaba até impactando mesmo no nosso processo de pensamento crítico, pensamento analítico sobre as coisas. Então, realmente, percebe-se que tem muitos pontos positivos em relação à pesquisa, a mecanismo de pesquisa científica mesmo. E eu também queria saber o que o senhor acha que pode ser feito para que essa tecnologia possa ser aderida de forma eficaz dentro do ambiente escolar. O senhor acha que é algo que pode ser feito com uma regulamentação eficaz, por exemplo? O que o senhor pensa sobre? A regulamentação é importante, mas, por outro lado, também é importante a gente pensar na tecnologia nacional. Que a gente não compre pacotes de inteligência artificial estrangeira e a gente apenas implemente isso dentro do nosso espaço escolar brasileiro e regional, né? No caso do Estado, assim por diante, né? Dos entes federados. Qual é a questão aí, então, no caso? Começar a formar pessoas para criar sua própria tecnologia nacional, né? Para que nós podemos ter autonomia de uso dessas ferramentas. Isso vai também, consequentemente, especificar as limitações de uso dessa ferramenta. Se você tem um controle daquela tecnologia, você também se blinda automaticamente das imposições que são dadas para que aquela tecnologia seja utilizada. Regulamentar a inteligência artificial fica muito mais fácil quando esse produto é nosso.
quando o produto é estrangeiro, a gente não tem muito controle. É como se fosse uma espécie de neocolonialismo digital, né? Então, essa orientação que eu teria para dar. Para regulamentar, é necessário nacionalizar a tecnologia e produzir por conta própria esses meios de conhecimento. Como você acha que pode ser feita essa espécie de regulamentação que o senhor disse? Quebra de patentes, né? Quebra de patentes. Geralmente, as patentes, elas registram, né, aquele certo produto, e aí alguns países ficam impossibilitados de trabalhar o desenvolvimento daquela inteligência artificial. Olha, quando um país decide implementar a inteligência artificial em terra estrangeira, é preciso ter contratos pelos quais você diga assim, olha, a gente implementa, mas também nós queremos essa tecnologia para nós, para a gente fazer uma que seja nossa. Porque se você simplesmente se tornar dependente daquela tecnologia e ficar a reboque, ficar sendo arrastado por isso, o que vai acontecer? Você não tem nem a capacidade de dizer para o aluno, né, até que ponto ele deve usar ou não aquela inteligência artificial, porque os currículos escolares, né, os redimensionamentos das grades curriculares está totalmente atrelado, está totalmente vinculado a certas imposições didáticas que vêm do estrangeiro, né, que vem, um pacote educacional que vem de fora que a gente é quase obrigado a lidar, né? Então, quando a gente quebra a patente, ou pelo menos nos contratos, a gente diz assim, olha, a gente implementa, mas a gente também quer desenvolver uma coisa nossa, porque tem um projeto educacional que é próprio, aí é outra coisa. Então, a gente tem que começar a pensar nesses termos. Certo. Com isso, a gente encerra a nossa entrevista. Agradeço desde já a participação do professor, a participação do Gabriel, meu colega, e a atenção de todos. Fiquem ligados nos próximos episódios. Um abraço a todos. Igualmente. Muito obrigado.